Olá pessoal, é Rui Tinit aqui. Partimos em direção ao ponto mais quente do planeta, o deserto de Lut, que é praticamente inacessível devido às temperaturas escaldantes que vão além da resistência humana e a falta de recursos como água. A imagem de média resolução do espectroradiômetro instalado no satélite Aqua da NASA registrou que a superfície terrestre mais quente do mundo estava no deserto de Lut, onde as temperaturas atingiram 70,7 graus centígrados, ou 159,3 graus Fahrenheit em 2005. Este vasto deserto de sal contém muitos pontos misteriosos, como o Gendon Berian, o ponto mais quente do planeta, onde 70,7 graus centígrados foram medidos do espaço. É um vasto planalto coberto de rochas vulcânicas escuras, que dizem não ter vida. A NASA mediu as temperaturas da superfície por vários anos e constatou, repetidamente, números recordes, neste inferno onde o planeta é cozido pelo Sol. Vamos filmar imagens nunca vistas antes. Nossa primeira parada é Shaddad, a última cidade em nosso caminho, construída em um oásis no oeste do deserto. Aqui, a vida é normal graças à grande altitude. A temperatura do ar aqui é de cerca de 37 graus centígrados. Temos um longo caminho pela frente. Percorreremos centenas de quilômetros e o clima ficará mais quente. Antes de entrar no deserto, vemos o Caravansarai Shafi Abad, com centenas de anos, que agora está em ruínas. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. O deserto de Lut também é conhecido como uma das regiões mais secas do mundo. Ele geralmente recebe menos de 30 milímetros de precipitação por ano, e esta pequena quantidade de água da chuva flui pelas montanhas circundantes por um curto período e evapora rapidamente. Há muitos lagos de águas salgadas que secaram no calor escaldante. Infelizmente, algumas aves migratórias não conseguem encontrar nenhuma sombra em que possam se abrigar quando voam nesta região, e elas cometem um erro. Vêm até esses lagos de águas salgadas e bebem água, e pagam por esse erro com suas vidas. Isso mostra que a natureza não tem misericórdia de nada. Não sei que tipo de pássaro é, está irreconhecível. Vamos lá. Para avançar no deserto, baixamos a pressão dos pneus dos carros. Eles não devem estourar em condições de terreno acidentado. Estamos apenas no começo. Mediremos a temperatura do solo aqui. 63,7 graus centígrados. Não sei o que acontecerá em algumas centenas de quilômetros. Você vê agora que a sombra está em 45 graus centígrados. E ainda estamos no início do dia. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Depois de uma difícil jornada de 2 horas pelo coração do deserto, finalmente nos aproximamos do ponto central. Este lugar tem uma das altitudes mais baixas do deserto de Lut e é o segundo ponto mais quente. Após este ponto, se ficarmos ao ar livre por mais de 2 minutos, nenhuma parte do nosso corpo deve ficar exposta, inclusive as mãos. A primeira coisa que fizemos assim que saímos do veículo, por volta das 12 horas, foi medir a temperatura do solo. Nosso termômetro infravermelho mostrou 66,9, 66,3, 68,2 graus centígrados. Após apenas 2 minutos de medição do termômetro a laser, o dispositivo apresentou um erro devido à alta temperatura. Nosso termômetro de imersão, por outro lado, mostrou 69,6 graus centígrados. Nosso guia se preocupou com a possibilidade de ficarmos presos na areia e rapidamente saímos do veículo. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. À medida que nos movemos em direção ao centro do deserto, as condições começam a ficar mais difíceis. Existem caluts, castelos de areia, que não vimos em nenhum lugar antes. We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. É difícil respirar, é difícil engolir. Minha boca está muito seca. A linha vermelha do termômetro está grudada deste lado.
ela não está se movendo, então não podemos medir. Ela mostra que ultrapassa os 50 graus centígrados. Nós também temos um termômetro a laser aqui. Ele não funciona mais. Ele mediu 69 graus centígrados várias vezes, mas agora está dando mensagem de erro. Este é um termômetro de imersão. A temperatura aqui é de 52 graus centígrados. Nosso guia diz que iremos mais adiante, mas mesmo esta área não nos permite respirar. Depois de abrir a janela, o ar que bate em nosso rosto parece um secador de cabelo. O chão é como uma panela em um fogão. O clima é como um forno. Abrimos porque queríamos nos refrescar um pouco, mas é pior assim. É como se o ar quente estivesse apertando nossas gargantas. A temperatura do ar e a temperatura da superfície são diferentes. Enquanto a temperatura da superfície indica os valores da areia absorvendo o sol, a temperatura do ar indica os valores no ambiente, pelo menos a 1,5 metro acima da areia. Normalmente, a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do ar. Because of this rock. So, Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. O sapato do nosso amigo derreteu por ficar pisando no chão. Esta camada desgrudou. O chão está em cerca de 70 graus. Ainda não estamos no lugar mais quente. Quando não estamos filmando, protegemos nossas câmeras das altas temperaturas nas geladeiras onde armazenamos nossa água. Senão, elas ficam desligando constantemente. Nossos telefones também não funcionam de tempos em tempos. My phone doesn't work. Mesmo que eu encha constantemente a bolsa de água de 2 litros que carrego nas costas o tempo todo e beba água a toda hora, não consigo saciar minha sede. Agora são 14h15. Estamos caminhando em direção ao deserto sem fim. Vamos ver até onde podemos andar. O oeste do deserto é uma região de baixa altitude, com até 150 metros. Está exposta a ventos fortes. As erosões produzidas pelo vento formam as estruturas dos calutes, que chegam a 150 metros de altura e podem ser vistas em fileiras por dezenas de quilômetros. A região também abriga yardangs, verdadeiras esculturas de até 75 metros de altura, elevações paralelas e outras formações geoclimáticas. Embora o vento seja forte aqui, a areia é quase escaldante. Tenho dificuldade até mesmo em ficar de pé assim, porque o calor do chão está queimando meus pés. Mesmo que eu esteja usando tênis com salto, posso sentir o calor. As medições de temperatura são feitas em áreas sombreadas por estações meteorológicas. Não há nenhuma estação meteorológica aqui. Vamos medir isso informalmente. Nós também vamos criar a sombra. Na sombra, perto dos calutes, onde há ventos fortes, não conseguimos ver os 52 graus centígrados que vimos sob o sol há 1 hora atrás. Você vê que a temperatura agora é de 47,3 graus. Mas ventos inocentes podem se transformar em tempestades de areia no final do dia. Os ventos também deixam os nossos lábios rachados e aumentam a nossa sede. Os raios de sol refletidos na areia dificultam a nossa visão. Isso é o pior. Eu sinto que estou cego. Há tanta luz. Óculos são uma necessidade muito séria. É realmente impossível olhar ao redor sem eles. Eles também protegem contra tempestades de areia nas laterais. Mas este não é o ponto mais quente. Ainda não chegamos ao ponto mais quente. Eu acho que as temperaturas são 5 a 6 graus mais altas lá. Após 50 graus centígrados, torna-se mais difícil de suportar cada grau que aumenta. Fica impossível segurar objetos de metal e também alguns deles podem derreter. O efeito de um aumento de temperatura de 50 para 51 graus é muito diferente de um aumento de 30 para 31 graus. Ultrapassa os limites da resistência. À medida que as horas avançam, a intensidade do vento aumenta. Estes são sinais de uma tempestade de areia noturna. Depois que a paisagem escurece sob as nuvens vermelhas, um som como o rugido do mar ecoa em todos os lugares. Por horas você fica no chão imóvel, preocupado e em desespero. Isso pode ser uma tempestade de areia. Finalmente, podemos respirar um pouco no frescor da sombra. Agora, vamos aquecer a comida na areia. A temperatura de 70 graus centígrados vinda do solo deixa a nossa refeição pronta. That reduce the temperature of your body. Obrigado. Estamos descansando na sombra. São cerca de 15h30. Não temos mais força. É como se o sol estivesse absorvendo toda a nossa energia. Estamos comendo um prato iraniano local, chamado hurma sebze. Estou pisando num terreno em que talvez nenhum ser humano tenha pisado antes. É uma sensação interessante. Essas profundezas do deserto não são muito visitadas. Elas podem ter sido vistas por pouquíssimas pessoas. Estamos do lado de um calute. Veremos suas paredes. Veja como ele é formado. É uma estrutura muito dura.
enorme. Queremos voltar para o nosso acampamento agora. Toda a nossa água acabou. Todos os lugares são iguais. Nem lembramos por onde passamos. Olhe, nossas pegadas quase desapareceram. Andamos cerca de 3 horas. O sol baixou bastante. A temperatura começou a perder um pouco o seu efeito. Acho que está em torno de 45 graus agora. O deserto é uma estrada sem fim. Para onde quer que você olhe, há milhares de estradas cobertas de areia. Mas para quem não conhece a direção, só existe um destino. Aqui, algumas aves migratórias entram no deserto. Elas não conseguem sair do deserto por causa do calor intenso. E ao caírem do céu, elas contribuem para o equilíbrio ecológico, o que inclui gafanhotos e raposas do deserto. Finalmente voltamos e partimos em uma jornada rápida ao norte, para acampar em algum lugar protegido da tempestade de areia noturna. À medida em que o tempo esfria o suficiente para tirarmos nossos chapéus às 19h30, a velocidade do vento aumenta. Esperamos que não ocorra uma tempestade de areia. Felizmente, estamos seguros neste local mais alto, aproveitando o pôr do sol antes do grande dia, amanhã. Preparei uma armadilha iluminada para mostrar a você que há vida no deserto de Lut. Vamos ver quais animais virão. As informações sobre a biodiversidade nesta região são limitadas, mas, além da vegetação árida no norte, muitas espécies também podem ser vistas, incluindo raposas do deserto, cobras, lagartos, aranhas saltadoras, mariposas e libélulas vermelhas. Mas muitas fontes afirmam que nenhuma criatura vive em Gandon-Berian, a região mais quente em que chegaremos amanhã ao meio-dia. Esta árvore é a árvore Nepka. Como você pode ver, há muita areia embaixo dela. Isso porque a tempestade de areia aqui e a árvore coleta as areias em sua raiz. Ela está crescendo nestas areias. Pequenas árvores de Nepka, uma das poucas espécies de plantas que sobrevivem na localização desfavorável do deserto, estão por toda parte. As colinas onde elas ficam crescerão com elas. We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gandon area. Esta é uma região onde mesmo aqueles que andam com camelos há anos não sobrevivem. De acordo com as lendas, no final de algumas jornadas, que levavam semanas, até os camelos rastejavam de joelhos com as pernas trêmulas. As miragens mais realistas sempre desorientaram os aventureiros. Você já veio para Gandon-Berian no verão? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. Alguém vem aqui em junho? No, there is no people doing this. Há rumores de que uma caravana carregada de trigo teve que deixar suas cargas no chão e quando voltaram alguns dias depois com camelos descansados para pegar as cargas, encontraram seu trigo torrado. Gandon-Berian significa trigo torrado em persa. As dunas e montanhas ao redor mantêm o ar quente no solo. Sua baixa altitude reduz a chance do ar subir e esfriar. A cor escura das rochas vulcânicas em sua superfície quase absorve o sol. A caminho de Gandon-Berian, encontramos 2 rodas de motocicleta abandonadas. Não temos ideia do que aconteceu com os motociclistas neste inferno, onde a cidade mais próxima fica a quilômetros de distância. Alguns turistas vêm aqui nos meses frios, como dezembro, janeiro, fevereiro, mas visitar o deserto em junho, julho e agosto é proibido pelo governo iraniano. We cannot go any further. The stones are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Então, eu preciso de apenas 2 horas para filmar aqui, porque preciso investigar as pedras. Quanto tempo podemos ficar aqui? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go. We go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. Você vai voltar agora? Yeah, we go back now. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very heat, and it may flat the tires or also damage the engine. So we go back there, wait for you. Apenas 200 metros? Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot, and so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meters to Gandon-Berian. We are not allowed to go further with car.
You can do this by walking. And this big hill is Gandonberian. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely, because the weather is so dry. Even if your skin will be burned and you will be heated and your body will be dehydrated and you will die. Okay, just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio, just in emergency cases we need to be with each other in touch. Be careful, your shoes should be tight and the heat maybe burn your shoes as well. Okay, check this area. Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back, okay? And always should be in touch with radio. Yeah, just sure. one group, yes? Take the radio with yourself and be careful, okay? To be without any, I don't know if it is not reality. It is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12 until when you go back. Depois de 1 hora. So 1 is the hottest time. Talvez 2 horas depois, então. Obrigado. Bye. Tchau. A partir deste ponto, nenhuma parte do meu corpo deveria ficar exposta. Enquanto isso, desde sua análise inicial, a NASA lançou recentemente uma nova versão do seu software de satélite, especulando que as temperaturas da superfície terrestre no deserto de Lut podem ser ainda mais altas agora. Como os pesquisadores do Bulletin of the American Meteorological Society, uma revista acadêmica, apontaram em sua publicação em maio de 2021, acredita-se que as temperaturas no deserto de Lut possam chegar a 80,8 graus centígrados, ou 177,4 graus Fahrenheit. Deixamos a carne no console do carro e partimos. Nosso tempo e recursos são limitados. Então, temos que ser rápidos e organizados. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Yes, bro. Vou passar um relatório a cada 10 minutos. Every 10 minutes, okay. Não há sombra em lugar nenhum. Todos os lugares estão cobertos com grandes e pequenas pedras e rochas basálticas. Estas pedras são tão quentes que as mãos não conseguem segurá-las. Oh, Este lugar é tão estranho. Uma área enorme, mais parecida com a superfície de Marte do que com a Terra, nos recebeu. Parece que pisamos em outro planeta. Aqui, chegamos ao ponto mais quente do nosso planeta. Não posso acreditar. Não sei quanto tempo conseguiremos ficar aqui. Está muito quente em todos os lugares. Eu posso sentir o calor em meus pés. Não há um lugar onde eu pise que não esteja preto. O chão preto está queimando agora. Você está vendo as montanhas à frente. Essas montanhas, na verdade, continuam mais adiante. Olha, o lugar ali parece que está pegando fogo. Eu não sei se você consegue ver o calor subindo. Como é cercado por montanhas, elas prendem o ar quente aqui e ele não pode sair. É por isso que está muito quente aqui. A cor das rochas e a estrutura basáltica absorvem naturalmente mais os raios do sol. Este lugar é um inferno. Agora vamos dar um passeio e medir a temperatura. A alta temperatura da superfície seca absorve toda a resistência e força de uma pessoa quando ela dá um passo. Mesmo plantas como cactos não crescem aqui. Muitas fontes informam que nenhum ser vivo pode sobreviver neste lugar. Estima-se que esses remanescentes de basalto tenham se formado como resultado da atividade vulcânica que ocorreu há cerca de 2 milhões de anos. E poros foram formando nas pedras como resultado da liberação de gás na lava. Estamos prestes a medir, não oficialmente, uma das temperaturas mais altas já medidas na Terra. Deixar uma pessoa sozinha aqui significa a sua morte. Se nossos amigos forem embora, não conseguiremos sair daqui. Estamos em um lugar completamente contrário à natureza humana. Existem muitos artigos informando que nenhuma criatura vive em Gandonberian. Estamos no lugar mais quente da Terra agora, no período mais quente da estação e na hora mais quente do dia. Tenho que usar minha água com muito cuidado. Agora, vou medir a temperatura a uma altura de 1 metro do solo. E esta medição tem que ser feita na sombra. É por isso que carregamos um guarda-chuva conosco. Ele não é para nós usarmos. Tem vento aqui, mas só porque está ventando não significa que está fresco, pois o vento sopra como fogo. Eu consigo sentir o calor escaldante em todo o meu corpo agora. My hand is burning. The camera is black, you know. Cada peça de metal que tocamos está pegando fogo. Há uma razão para este guarda-chuva não ser preto. Eu quero que esta medição seja justa. Meus pés estão realmente pegando fogo. Quando você fica em um lugar parado, a sensação de calor aumenta. Primeiro, vamos medir a temperatura do solo. Está dando erro. Sim, ele pode medir a temperatura, mas não sob o calor. Vamos manter o termômetro próximo da água fria, para deixar esfriar um pouco e tentar novamente. Estou tentando fornecer sombra por cerca de 1 minuto. Para fazer uma medida justa. Eu não posso nem falar.
Isso não está funcionando de jeito nenhum, não mostra nada. Diz que o iPhone precisa esfriar antes de poder usá-lo. Agora vamos medir a temperatura sob o sol, porque o que sentimos é a temperatura do ar sob o sol. Como você pode ver, não tem sombra, não há nenhum lugar para se esconder. O sol queima impiedosamente onde bate. Estou tendo dificuldades para falar, estou com uma terrível dor de cabeça. Ele mostra a temperatura do ar em torno de 54 graus. Vamos medir a temperatura da superfície com isso. Pessoal, passaram 30 minutos, estamos bem. Roger that. Está tudo bem aí? Everything is okay here, but the temperature is still getting high and high. Posso sentir a intensidade do sol acima de mim em toda a sua fúria. Percebo minha frequência cardíaca aumentando. Estou tremendo. Depois de passar uma hora, nossos corpos começaram a tremer. Estou muito cansado, não tenho mais energia. Tenho que pausar muito. Água. Hora de beber água? A câmera ficou tão quente que não consigo segurá-la por 3 segundos sem luvas. Tudo que é metal está queimando agora. Você tirou as luvas? My hand is shaking, but the place where I touched camera are red and hurting. Está muito claro sem óculos. Eu não posso andar assim. Vou tentar algo diferente agora. Erro, diz erro. Está quebrado novamente quando o enterro na areia. Eu tenho que colocar minhas luvas. Está funcionando. Vem aqui. 68,6, 69,2. Estamos chegando bem perto do que a NASA mediu. Isso pode ser o início de uma tempestade de areia. Há tempestades muito frequentes aqui. Pessoal, vocês podem me ouvir? Yeah, can you hear me? Sim, estamos bem, sem problemas. Houve uma tempestade de areia por aqui. Estávamos filmando, não consegui te responder. Remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Agora vamos dar uma olhada na temperatura aqui. Não funciona. Este também está quebrado. Sim, essa ponta aguenta o calor, mas essa parte onde fica o mecanismo também estava no chão. Acho que quebrou por causa do calor. Isso não é resistente. Também se foi. O termômetro a laser dá erro. Não funciona. O líquido do termômetro de mercúrio grudou na parte superior. Não funciona. O termômetro de imersão também está quebrado. Shall we walk? I'm scorching. Haven't your feet got burned? Sim, eles queimaram. Considerando que o chá ou o café são servidos em torno de 70 graus centígrados, não é difícil adivinhar qual será o resultado de pisar no chão descalço. Em 23 de junho, quando medimos a temperatura da superfície, ela estava a 69,2 graus centígrados. A temperatura do ar, 48,5 graus centígrados na sombra e 54,1 graus centígrados sob o sol. A NASA mediu a temperatura da superfície em 70,7 graus centígrados, escaneando o calor emitido da Terra a partir do espaço com o infravermelho. Isso atribuiu o registro de temperatura da superfície recorde ao deserto de Lut. Essas medições podem detalhar uma área de até 1 km². Elas determinam os valores médios da temperatura nessas áreas. A medição delas não é perfeita. As autoridades deveriam vir aqui na hora certa, estabelecer uma estação meteorológica, fazer medições de temperatura e atualizar o recorde de temperatura do ar de 56,7 graus centígrados estabelecido no Vale da Morte em 1913. O fato da temperatura do mundo estar aumentando gradualmente significa que esse recorde foi ultrapassado. Deixei o celular no chão. Você se lembra? Quando peguei do chão, vi que o plástico nas bordas estava queimado. Esses lados estão queimados, mas não há muitos vestígios na parte inferior. Quando coloquei no chão, o lado de baixo ficou um pouco para cima. As bordas tocaram a pedra. Esse lado também está queimado. Viu? Ah, meus pés. Eles estão queimando. Estamos perseguindo outra tempestade de areia. Naquele momento, encontramos algo que nunca esperávamos ver. A informação de que não há seres vivos aqui não reflete a verdade. Eu vi isso aqui pela primeira vez. É junho e são cerca de 14 horas. E você vê uma subespécie de Eremiáfila, também conhecido como louva-a-Deus. Encontrei os restos de um gafanhoto morto. Está tão seco que não quero esmagá-lo. Congratulations, man! Perfect. Rui, you look aged. You consumed all the energy over there. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature, 37.7.
132. Acabei esquecendo. Como está a carne? Coloquei uma fatia de carne ali. A frente está cozida, a parte de trás parece melhor. Está tão quente, é como se eu tivesse tirado da panela. Tem cheiro de carne cozida também. O meio precisa ficar um pouco mais. Cozinhou tudo isso em 2 horas. Isso surpreende você? Yes, I'm surprised. Então, estamos desfazendo o mito. Os animais realmente vivem em Gangdong-Berian. Nossa expedição no deserto nos mostra que os vídeos de carros que circulam na internet derretendo no verão também são fictícios. Mesmo aqui, as peças do carro não derretem em um dia. Talvez elas só derretam em uma semana. O que aconteceu? Por que seu nariz está sangrando? Because of the heat, bro. So the first minute, because the wheel is so hot, as you see, my hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. Com sua topografia única, este local foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2016. Chegamos ao fim de um episódio muito difícil. Fizemos o nosso melhor a uma temperatura de superfície com mais de 70 graus Celsius. Eu também gostaria de agradecer ao Ahmed Sinet. Ele esteve comigo em todos os momentos desta viagem, me ajudando a filmar este documentário, me guiando com suas habilidades de sobrevivência na natureza e ajudando a fazer o abrigo. Ele também gravou um vídeo no deserto de Lut e imagens muito importantes sobre o outro lado do deserto que não estão neste vídeo. Ele mostrou o que alguém deveria fazer se fosse deixado no meio do deserto de Lut, o ponto mais quente da Terra, em uma superfície de 70 graus por 24 horas. Como sair do meio do deserto com mais de 70 graus sem nenhuma ajuda? O que acontece durante este tempo? Qual é o processo? Você definitivamente deveria assistir esse vídeo muito especial e que não se encontra em nenhum outro lugar. Primeiramente, recomendo fortemente que você clique aqui e se inscreva no seu canal. Em seguida, convido você a clicar aqui e assistir ao seu vídeo, que é uma continuação deste documentário. Vejo você no vídeo dele. Tchau! O Itinet passou por aqui.